Salmo 50, a partir do versículo 4, diz assim: chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Deus está falando aqui que ele vai chamar o seu povo para um juízo, como um juiz que convoca as pessoas para o tribunal. Os céus e terra serão testemunhas de Deus nesse tribunal. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Quando Deus fala, ajuntai-me os meus santos, com quem ele está falando? Quem são os santos? Santo não são aqueles bonecos, aquelas imagens de pau, de pedra, de gesso. Aquilo ali é ídolo. Aquilo não é santo, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, isso é idolatria. E você deve fugir da idolatria. Santo, na palavra de Deus, são aqueles que fizeram aliança com Deus, que estão vivendo uma vida separada. A palavra santo quer dizer separado. A pessoa que é santa não quer dizer que ela é perfeita, tem uma auréola aqui na cabeça. Não. A pessoa que é santa, segundo Deus, é a pessoa que decidiu se separar do mundo, se separar das coisas erradas, para viver em obediência à palavra de Deus. Por isso diz aqui, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Quer dizer, se casaram com Deus. Quando você se casa com alguém, você se separa dos outros. E você se junta com aquele alguém. Quer dizer, você se torna separado. Quando eu me casei com a Cristiane, eu disse sim para ela e não para todas as outras mulheres. Eu me separei, digamos assim, das mulheres, eu me tornei indisponível para as outras mulheres e disponível só para minha esposa. Então eu fiz aliança com ela de sacrifício. Então quem se casa, quem faz aliança, se separa dos outros para se unir com aquela pessoa com quem se aliou. E esse gesto envolve sacrifício. Não existe aliança sem sacrifício. Não existe. Você não pode se casar com alguém, fazer aliança com alguém e não sacrificar. Isso não existe. Por que muitos casamentos não funcionam, não perduram? Porque a pessoa se casa, mas não sacrifica. O homem quer viver vida de solteiro. Casou, mas quer continuar a vida de solteiro. Não vai dar certo. Ele não está sacrificando a vida de solteiro. Então, a mulher não vai estar feliz. Vai chegar um momento que ela não vai aguentar mais. A mulher se casa, mas coloca a família de origem ainda em primeiro lugar. Coloca o trabalho em primeiro lugar. Coloca os filhos em primeiro lugar. Quer dizer, não sacrifica a sua vontade para agradar o marido. Não vai dar certo. Sem sacrifício não há aliança. Sem sacrifício não há casamento. E sem sacrifício tampouco há aliança com Deus. Então entenda isso. Crer em Deus é muito mais do que você falar, eu creio em Deus. É muito mais do que você fazer um sinal da cruz. Crer em Deus envolve uma crença prática, uma crença que é agida com atitudes. Porque eu creio em Deus, então eu vou obedecer a palavra dele. Quer dizer, eu vou fazer sacrifício, porque obediência não é fácil. Obediência não é uma coisa que vem naturalmente a nós. Obediência é uma coisa que você tem que decidir fazer. E isso envolve, muitas vezes, sacrifícios pessoais. Mas essa crença é a verdadeira crença em Deus. Então Deus ajunta o seu povo, que fez aliança com ele com sacrifícios. E diz, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então Deus fala, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Então Deus agora abre a sessão, abre o tribunal, a audiência, e ele fala para o povo dele no tribunal, com céus e terra como testemunhas. Ele disse, ouve o que eu vou falar porque eu tenho um protesto, eu tenho uma reclamação contra vocês. Então Deus aqui vai protestar com o povo dele, que fez aliança com ele, por meio de sacrifícios. Qual é o protesto? Qual é a reclamação de Deus? Você que se considera uma pessoa que crê em Deus, preste atenção sobre a reclamação dele, com respeito a você, com respeito a nós. E ele continua dizendo, não te repreenderei
pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então olha só, Deus está falando para o povo assim, olha, eu não vou repreender vocês, eu não estou repreendendo vocês pelos sacrifícios que vocês têm me trazido continuamente. Ou seja, Deus aprovava dos sacrifícios do povo. O sacrifício que a gente faz para Deus tem que ser contínuo. Não existe você crer em Deus por um momento, uma hora você crê, outra hora você não crê. Se você não faz um sacrifício contínuo, você rompe a aliança. Estou casado com a minha esposa há 28 anos. Eu tenho sido fiel a ela há 28 anos. O que adianta os 28 anos se amanhã eu traí-la? Vai adiantar? De que serão os 28 anos? Se no final, o que vão saber de mim é, olha, depois de 28 anos ele traiu. Quer dizer, eu sacrifiquei 28 anos, mas não sacrifiquei continuamente. O que é sacrifício contínuo? A vida da fé é uma vida que requer sacrifício diário. Há pessoas que querem servir a Deus no domingo, só. Domingo de manhã, vem na igreja, tal, aparece lá, levanta a mão, dá oferta. Na igreja, aparece no domingo. Durante a semana, ela vive da maneira dela. Ela não tem aliança com Deus. Não tem. Ela está se enganando. Se morrer, perde a salvação, vai para o inferno. Por quê? Porque está brincando com Deus. Está achando que porque ela dá ofertas, mas eu ajudei, eu dei uma boa oferta no altar, ajudei a igreja, olha só, a igreja está bonita, eu ajudei e tal. Então ele está dizendo assim, ainda que eu não repreenda vocês pelos sacrifícios contínuos que vocês fazem perante mim, eu digo a vocês, não é só isso que eu quero. Não é isso que é o mais importante para mim, porque isso eu já tenho. Mas eu repreendo vocês porque a vida de vocês não é um sacrifício para mim. Vocês dão ofertas, mas vocês não são uma oferta. E é o que ele diz no versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, preste atenção nessas palavras. Primeiro, oferece a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é levantar as mãos e ficar, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Qualquer papagaio aprende a fazer isso. Ensina o papagaio, ele vai falar. Não é isso que é louvor a Deus. Quando a Bíblia fala sacrifício de louvor, Deus está falando o seguinte. Sacrifício de louvor é uma vida que glorifica a Deus. Ou seja, quem olha para você pode até não crer em Deus, mas diz assim, olha, fulano é uma bênção. Pessoas que não vêm à igreja, pessoas da sua família, que você tanto quer salvar, você tanto quer trazer aquela pessoa na igreja, mas ela não vem. Mas por que será que ela não vem? Será que ela vê a sua vida e dentro dela ela diz assim, poxa, graças a Deus por fulano. Poxa, olha, depois que o meu marido, depois que a minha esposa, meu pai, minha mãe começaram a ir na igreja, a vida deles mudou. Olha, eu vejo Deus neles. Eu nem acreditava em Deus, mas agora eu estou vendo Deus na vida deles. Será que quem olha para você louva a Deus pela sua vida? Então, aí você entende por que muitas vezes as pessoas trazem ofertas no altar, boas quantias, dão dinheiro, dão boas quantias, mas não são atendidas, porque só dão dinheiro. Mas quando saem da igreja, dá um péssimo testemunho. As pessoas chegam a perguntar, você vai na igreja para quê? É isso que você aprende na igreja? Quer dizer, ao invés de louvar a Deus, Deus é envergonhado, é criticado por causa do mau testemunho da pessoa. Então, de que adianta? É o que Deus está falando aqui. De que adianta vocês trazerem ofertas, holocaustos continuamente perante mim, mas vocês não dão sacrifício de louvor? A vida de vocês não me glorifica. Então, Deus nos convida, nos convoca, nos exige sacrifício de louvor,
exige que paguemos os nossos votos, sim. O sacrifício tem que ser contínuo, fazemos sempre sacrifício, mas, além de tudo, Ele quer que você seja o próprio sacrifício. Você sirva a Deus continuamente, negando a si mesmo, negando a sua vontade para fazer a dele. Esse é o sacrifício de louvor.